Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente no governo Bolsonaro. Ou seja, já sabe, né? Já tá imaginando, vai sair porcaria, não da gente, obviamente, mas daquele que não sabe muito do que tá falando. Segura aí. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas da Feias do canal vão aparecer aqui embaixo. E olha quem tá aqui de novo, a dona desse canal, a dona do Acordo de Paris, ela mesma, Elze. Obrigado, linda, por ter vindo. Ai, agradeço muito o convite, Lucas. Imagina. É um prazer estar aqui. Elzinha, pra quem não te viu ainda, ó, já fica a dica, vai aparecer o card aqui em cima do vídeo que a gente fez com a Elze, que ficou maravilhoso, lindo, perfeito, sem defeitos. Elze, conta de novo quem é você, o que você faz, por que é tão maravilhosa? Bom, eu pesquiso o meio ambiente RI já há um tempo, foi minha pesquisa na graduação, no mestrado lá no Santiago Dantas, também agora no doutorado lá na USP, levando uma vida aí na sala de aula como professora de RI, Sim. né, proporciona encontros sensacionais assim. Pessoal, vocês podem olhar pela minha camisa aqui, né, que já tá temática. Cansei. Eu já até queria saber se você tem duas dessas. É 100% exaustas. Exaustas, cansadas. A gente não aguenta mais porque é só notícia ruim. E nesse caso nós estamos falando de uma questão super importante, que é o tema do meio ambiente aqui no nosso país, que o governo Bolsonaro está num processo de desmonte, né, de desfinanciamento, de retirada de importância, deslegitimação, uma série de questões que começam não de agora, e é isso que a gente vai começar a falar, que tem a ver com a campanha presidencial, né, Elze? O Bolsonaro já deu todos os sinais, já deu todos os avisos, e nós aqui vamos relembrar, #eu avisei, de que ele seria essa pessoa, de que ele não defenderia nada relacionado ao clima, ao meio ambiente, e dito e feito. Elze, conta pra gente então, quem ele era naquele momento e o que ele é agora, ou seja, que porcaria era e continua sendo. Essa camiseta do I Can Say poderia ser também a camiseta do Eu Avisei. Ele tem feito basicamente até mais nesse sentido do que ele tinha prometido em campanha, né? Que era desmontar tudo o que foi feito ao longo de tantos anos aqui no Brasil em termos de política ambiental, né? A gente tomou, desde que ele assumiu a presidência, uma atitude oposta, eu poderia dizer até que ela é oposta àquilo que a gente tentou ao longo desses anos. Então, em 92, a gente lutava por uma legitimação internacional, se oferecendo, se voluntariando para ser sede de uma conferência imensa, que foi a Rio 92, a mais importante, para falar de política internacional para meio ambiente, né? Ou seja, a gente usava isso como uma bandeira de legitimação internacional. E hoje é justamente aquilo que nos deslegitima, aquilo que nos descredencia em termos internacionais. E assim, se for para usar um simbolismo também, quando a gente desistiu, né, de sediar aqui a COP25, que vai ser no Chile agora, eu acho que a gente poderia colocar esses dois momentos na balança como símbolos, né, uns símbolos bem importantes aí dos dois posicionamentos, né? Então, antes, o meio ambiente, ele parecia, para a estratégia internacional brasileira, uma fonte de barganha. De renovação de credenciais depois da ditadura, né? Exatamente. Numa época em que rumar a democracia era tão importante, né? Não somente pelo ambiente doméstico, né? Mas também no ambiente internacional, de um alinhamento, né, ao que acontecia também no cenário internacional e nos outros países no pós-Guerra Fria, a gente caminha agora justamente para um esvaziamento da pauta ambiental como uma garantia à nossa soberania. Nessa questão, nessa discrepância entre os dois momentos, a gente entende aí a discrepância da política que o governo tem adotado, né? Da visão que o governo tem a respeito das prioridades, né? Realmente é muito simbólico, né? Não tem outra palavra. É engraçado, porque a COP25 seria no Brasil uma representação de que a gente, né, tem legitimidade, tem voz, tem vontade de atuar enquanto um ator importante Sim. do meio ambiente, e vai para o Chile, que tem um governo de direita, um governo liberal, que não é um governo de esquerda, tem nada de esquerda no governo do Sebastião Pinheiro, né? Exato. Ou seja, não é um tema de esquerda e de direita, meio ambiente. Não. É um tema que, como afeta a todos, né?
preocupa a todos. Não é um tema que precisa de ideologia para ser debatido. Quem estava aqui em São Paulo, há mais ou menos 2 semanas, sentiu o drama. Há mais ou menos 2 semanas aqui em São Paulo, o céu escureceu às 3 da tarde. Literalmente. Exato. Parecia que tinha anoitecido. Eram 3 da tarde, pareciam 6, 7 da noite, assim. As nuvens eram pretas, sabe? Não era uma nuvem que parecia que ia chover. Era uma nuvem preta. Era. Fiquei esperando o Godzilla aparecer, assim. Era meio Stranger Things, assim. Isso, exatamente. Era muito sombrio. O que é que os dois têm em comum? Millie Bobby Brown. Né? Então a culpa é dela. Não é dela. A culpa não é dela. Ela é maravilhosa, jamais. O que foi que aconteceu? A fumaça gerada por queimadas na região amazônica, tanto aqui no território nacional como na Bolívia, foi incorporada por essas nuvens e aí as correntes, né, de ar trouxeram essas nuvens até aqui. E quando finalmente choveu, a água que caiu era preta. Essa água foi testada em laboratórios aqui na USP e em outras universidades e ela continha vestígios de fumaça, fuligem e vestígios indicativos de que essa fumaça tinha sido de vegetais, né? Ou seja, ainda está, né? Mas antes desse episódio, uma queimada, um incêndio sem precedentes na Amazônia. E aí, de repente, uma fumaça imensa em São Paulo. E o que é que aconteceu antes disso? O diretor do INPE, que é o instituto que monitora as queimadas na Amazônia, foi demitido a pedido do Bolsonaro, e o Bolsonaro disse que foi a pedido dele, porque não tinha clima. Não tinha clima para continuar porque o INPE divulgou um relatório dizendo que no mês de junho desse ano, de 2019, o índice de queimadas era 88% maior do que em junho do ano passado. Agora, engraçado, né? O Bolsonaro, ele demitiu o diretor do INPE por fazer o trabalho dele. Vocês estão entendendo o problema da questão? É um governo que não acredita na ciência, não acredita no aspecto técnico, não acredita em alguém que sabe, né, aquilo que está fazendo. E é um relatório, gente, feito por cientistas, tá? Não tem gente de ideologias específicas, não tem nenhum partido envolvido naquilo. Exato. Pelo amor de Deus, é isso que a gente pega muito no ponto, né? É um governo que é contrário à ciência, ao avanço da ciência, à inovação, ao uso da técnica. E isso é muito, muito sério. Porque é por causa do INPE que a gente tem a capacidade de saber o que avançou em termos de políticas públicas, o que não avançou, onde que a gente tem que melhorar. Exatamente. A ciência é aquilo que dá arcabouço, aquilo que dá informação para a gente poder elaborar políticas públicas, para poder fazer planos de emergência, se for o caso, né? Como os dados eram inconvenientes ao governo, no lugar de tomar medidas para solucionar o problema, achou-se que não tinha mais clima para conviver, ou seja, o cara foi lá, fez o trabalho dele, né? O instituto foi lá, fez o trabalho dele e tomou, né? Foi isso que aconteceu. Patético. Uma vez que o Bolsonaro disse que aqueles dados, ele deslegitimou os dados, né? Mudou completamente. E aí é claro que o cara, né, que o diretor do INPE teve que vir a público para dizer que não, esses dados são verdadeiros, são sérios, tá? São anos e anos de pesquisa. Nada é por acaso nessa história, né? Nós completamos em junho 6 meses de desmonte do Ministério do Meio Ambiente e de ações para prevenir as queimadas e para monitorar as queimadas pelo governo Bolsonaro. Sim. É claro que pra gente estabelecer uma relação causal, né, realmente para entender que uma coisa causou a outra, a gente precisa de bastante aporte, mas vamos lá, né, gente? Vamos... São hipóteses que a gente está levantando aqui e que tem muitos dados já indicando para essa possibilidade de ser concreta. Exatamente. Medidas do governo Bolsonaro que, né, podem ter resultado em toda essa crise que a gente vive agora em relação à Amazônia. Na campanha, ele já tinha dito que não é que ele é indiferente à causa ambiental, é que ele trata a causa ambiental de uma forma completamente diferente do que vem sido tratado até então. Ele despreza a causa ambiental. Ele já chegou a dizer que não é interesse dele, que ele queria sair do Acordo de Paris, né? Que o Brasil deveria sair do Acordo de Paris. Ele era o único, inclusive, que falava isso, né? Se não me engano. Dos grandes presidenciáveis que tinha alguma chance ali. Sim, ele era o único. Porque
realmente é nonsense você sair do Acordo de Paris, Não faz entendeu? menor sentido. Principalmente se você é o Brasil. E aí, depois, ele tenta juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, né? Ou seja, são dois ministérios que têm posições naturalmente opostas, né? Da natureza de cada um desses ministérios ter pautas distintas e que geralmente conflitam. Mas aí, então eu vou resolver o conflito. Toma aqui, senhor Lobo, toma aqui esta ovelha e toma conta. Não é assim que se faz também, né? E aí, uma vez que ele, né, que essa pauta não passou, de absurda que era, ele nomeia para ministro do Meio Ambiente um cara que ele sabia que teria capacidade de dar continuidade ao desmonte do ministério que ele queria que acontecesse, né? Que é o senhor Ricardo Salles, que já falou em vários momentos que a Amazônia tem que ser monetizada, que, portanto, o ideal seria entregar tudo para a iniciativa privada. Exatamente. Que não sabe justificar por que sair do Acordo de Paris, que em nenhum momento falam em aquecimento global, negam o aquecimento global. Gente, não faço a menor ideia do que eles estão falando, mas é isso. Olha que pessoa boa, competente, preparada para estar no Ministério do Meio Ambiente. Um cara que foi nomeado, mesmo tendo sido condenado por improbidade administrativa. Olha só, um condenado. Porque, bom, usou uns mapas aí para zoneamento ambiental que não correspondiam muito à realidade quando ele era secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo. Ah, lembrando, ele é do Partido Novo, tá, gente? Vamos dar o nome aos bois aí. Também chamado de PSL Personalité. Fique à vontade. A pessoa do Ricardo Salles é muito conveniente, é muito mais conveniente pro governo Bolsonaro do que do outro Ricardo, né? O Galvão. Do Galvão. No caso, antes fosse ele, né? Exatamente. A gente tem toda essa crise, aí, um índice de queimadas na Amazônia imenso, toda uma mobilização da opinião pública a esse respeito, e é claro que também há uma mobilização de outros estados, de outros países a respeito dessa crise, né? No âmbito do clima, né, o Brasil tem uma atuação, pelo menos nos últimos 20 anos, né, desde o fechamento do acordo da Convenção Quadro para Mudanças Climáticas em 92, o Brasil tem uma atuação bastante preponderante nessa área, né? A princípio, a gente tinha uma separação antes do Acordo de Paris, no âmbito de Kyoto, a gente tinha uma separação entre os países que tinham obrigações de redução de gases causadores do efeito estufa e países que poderiam ter metas voluntárias. E o Brasil é um desses países, né, que poderiam ter metas voluntárias. E existe uma dinâmica entre esses dois grupos de que os países com metas de redução ajudariam, por diversos meios, os países que não tinham metas a não causar tantos danos com seu processo de industrialização. Um desses mecanismos de ajuda, de auxílio internacional, é o Fundo Amazônia. Por meio desse fundo, o Brasil receberia recursos para investir em políticas públicas que garantissem um desenvolvimento sustentável. Esse é um fundo na casa dos bilhões que estava ajudando bastante também nesse controle, no monitoramento, na fiscalização, fazer com que o Brasil assuma essa responsabilidade de cuidar de um bem que, apesar de pertencer ao seu território, importa globalmente. Veja só, um exemplo justamente das queimadas na Amazônia. A fumaça que chegou a São Paulo, além de produzida na Amazônia brasileira, também vem da Bolívia, né? Não é como se a Bolívia botasse um filtro ali na fronteira, né? Não vai entrar. Não, no Brasil não pode passar, não. Isso aqui é problema nosso. Não é assim, né? Então, da mesma forma, todos os problemas ambientais importam para o mundo todo. Fronteira é coisa de gente, entendeu? Exatamente. É coisa de gente. O meio ambiente não se importa com fronteiras, né? Isso é uma forma, né, de financiar ações brasileiras que garantam que esse bem comum não vai se exaurir ao longo do desenvolvimento brasileiro, né? É a lógica de que a Amazônia está boa parte do território brasileiro, assim como em outros países aqui da região. O Brasil assume responsabilidade de cuidar desse bem que é do Brasil, mas que é de todos, na verdade. O planeta é de todo mundo, tá, gente? Vamos lembrar disso. Só que a gente também, às vezes, não tem tantos recursos para fazer isso. Exatamente. Né? Especialmente no momento atual em que a gente está vivendo, esses recursos do Fundo Amazônia são
caríssimos, são nobres pra gente. E sem os quais a gente não conseguiria investir, talvez, da mesma forma, né, e com o mesmo impacto. Esses recursos, eles não, nos termos, eles não tinham que ser devolvidos. Era pra usar... Né, toma aqui a responsabilidade. Toma essa responsabilidade, por favor, né? Com grandes poderes, né? Vem essa responsabilidade. Já diria o tio do Homem-Aranha, cujo nome me fugiu agora. Obrigada, tio Ben. Então, insatisfeitos com todo esse desmonte que aconteceu no sistema de meio ambiente do governo brasileiro, da governança do meio ambiente do Brasil, países que eram doadores do Fundo Amazônia disseram que iam cortar esse fluxo, se medidas não fossem tomadas. Ou seja, nós perdemos a credibilidade e a confiança de todos os outros países. Exatamente. Então, a Noruega, a Alemanha, também, a Dinamarca, a Finlândia, enfim. E aí, o que é que o menino faz? O que é que o Bolsonaro faz? Menino, né? Essa coisa de menino. Debocha! Vai pra 5ª série C... E ao invés de conversar que nem um político maduro, um presidente de um país, debocha, faz piadinha, fala que não precisa. Não é digno da responsabilidade, essa é a questão. Mas esse dinheiro está sendo usado por ONGs para viabilizar interesses estrangeiros aqui no nosso território. Gente, por que esse pavor? Por que esse pavor da sociedade civil organizada? Isso vem das mesmas pessoas que falam assim, Estado, pra que Estado? Mercado, manda tudo pro mercado, não gosta de Estado. Mas peraí, sociedade civil organizada não é Estado, tá, gente? ONG é a capacidade que nós temos, ou associação, que você quiser criar cooperativa, de juntar pessoas com o mesmo interesse pra fazer algo que busca o bem comum. A gente não tá nem gastando nosso dinheiro para preservar algo que é de todos. A crise gerencial que a gente tem de meio ambiente no Brasil inicia uma crise internacional. Uma crise internacional muito séria. Sim. Sabe? Eu não me lembro aqui de uma crise diplomática que o Brasil tenha vivido desde a sua redemocratização. Nessa magnitude, não. Desse jeito. Que envolva países do G7, que a gente vira em debate de uma mesa entre outros líderes, que eles conversam. Você tem um vídeo, né, do Macron conversando com a Angela Merkel, em que eles estão falando, eu vou ligar pro Bolsonaro pra conversar com ele. Parece, sabe, as mães conversando com a professora na escola? Eu vou ligar pra mãe do menino pra pedir pra conversar, pra dar um jeitinho nele. Ô, gente, nós vimos piada. A gente virou piada no sistema internacional. Nesse período de redemocratização, a gente teve um trabalho tão grande pra se legitimar como um ator ambiental importante. E agora, a gente tá jogando tudo pro ar. É aquele meme, né? Eu não quero mais saber de nada, né? Vru. E aí, pra completar, aí a gente entra num debate sobre soberania, né? Ai, não, mas essa é uma atitude pra garantir a soberania nacional, porque tá tendo ingerência. Gente, foi uma ingerência, que não é uma ingerência, né? Foi um acordo feito pelo Brasil, entendeu? Pra que isso acontecesse. Sabe? Nós assumimos a responsabilidade. Isso, exatamente. Tudo foi acordado, entendeu? Tudo isso é paranoia. É paranoia. Recentemente a gente teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Do qual nós falamos aqui em cima e demos a dica da questão do meio ambiente. Exatamente. E é uma questão, o meio ambiente é uma questão crucial nesse acordo. É um termo do acordo que todos os países façam parte do Acordo de Paris. Isso é uma das questões, né? Então, ainda bem que não saímos, né? Porque senão... Né? E aí o Bolsonaro se vangloria de ter, né, fechado esse acordo que realmente já tem muitos anos em negociação. Se ele tivesse saído do Acordo de Paris, não tinha acordo com a União Europeia. Não tinha acontecido, né? E é claro que isso também, essa questão importa também para a União Europeia. A questão ambiental é uma questão importantíssima para os países europeus. Esse discurso do Bolsonaro, o meio ambiente é uma porta de ingerência estrangeira aqui no Brasil, é um discurso falido há décadas. É um discurso que caiu antes do final do século XX, né? Antes do fim da ditadura, a gente já tinha a queda desse discurso, porque antes o governo brasileiro encarava a questão da soberania do meio ambiente assim: se é meu, se tá no meu território, eu uso como eu quiser. No entanto, começou a se entender que a soberania, ela tá diretamente atrelada com a responsabilidade que você tem sobre os seus recursos naturais, a responsabilidade de gestão desses recursos. Porque se o meio ambiente não respeita fronteiras,
O recurso é seu, a responsabilidade sobre a gerência desse recurso é sua. Também. Mas ele importa para todo mundo. Isso. Quando se gira essa chave, entende-se que o meio ambiente é um arcabouço de barganha internacional. É uma forma que o Brasil encontra de se legitimar nas discussões internacionais e de participar desse clube de governança, né? Isso. Ou seja, de sentar com quem toma decisões, Ser respeitado, sentar com quem toma decisões internacionais importantes, né? Ou seja, também garantir que essas decisões não nos prejudiquem. ser ouvido. Ser ouvido, exatamente. Ter uma voz. Se você volta para esse discurso de que não me importam o que vocês pensam, eu vou gerenciar do jeito que eu entender que é melhor, a gente se deslegitima desse tipo de fórum. Pelo contrário, a gente vira uma crise nesses fóruns. Vira o estado pária, vira aquele que causa o problema, vira foco de questões internacionais. A gente pode aqui falar também um pouco sobre as questões, os interesses nacionais franceses e os interesses do próprio Macron, do governo do Macron nessa crise, né? Também dos interesses dos Estados Unidos também, a gente tem essa questão sim, mas se a gente não tivesse tão deslegitimado por isso, não estariam outros países decidindo quem é que vai ficar, né, gerenciando essa questão, né? Nós estaríamos gerenciando. Tem um ponto muito interessante aí. No caso do Macron, ele gosta de fazer um contraponto, inclusive, com o Bolsonaro, porque isso reflete diretamente no contraponto ao Le Pen, a extrema-direita dentro do próprio país. Ele parece um moderado, um liberal, né? E, gente, ele não é de esquerda, igual o Bolsonaro falou, não, tá? Ele é o típico liberal. O Bolsonaro falou que ele é de esquerda e o próprio Bolsonaro agora é de centro-direita. Entendi. Eu sou esquerda revolucionária, então, nesse momento, né? Eu vou pegar em armas. Mentira. Stalin Lenin aqui. O Gramsci já tá ali esperando pra fazer a revolução. Gente, não. O Macron não é de esquerda e o Bolsonaro não é de centro-direita. Ele é de extrema-direita. Então tem uma dessas questões. Outra, o governo francês estava doido pra ter uma justificativa, igual outros governos como o da Irlanda, pra não aprovar o acordo da União Europeia e Mercosul. Exato. Todo mundo sabe disso, que os agricultores fazem pressão, tem lobby. E o Bolsonaro deu de bandeja. Toma aqui, ó, o discurso que vocês precisam pra se contrapor a tudo aquilo. E o Bolsonaro está usando dessa tentativa de se aproximar do Trump como forma de tentar barganhar com o presidente americano também, de contraponto aos europeus, esse discurso todo. E aí, só para terminar esse adendo, tem um perigo do Bolsonaro ficar completamente isolado do sistema internacional, porque na Argentina, provavelmente... Bom, a Argentina acabou de pedir moratória. Acho que o Macri, coitado, já era. Né? Acho que os Kirchner vão ganhar. Se a gente olhar para a questão de Israel, tá um país completamente que não vai ajudar em nada, tá nem aí pro Brasil, na verdade. E o Trump, gente, tem perigo de não ser eleito. O Salvini na Itália já era, tchau, fizeram uma nova aliança lá. O cara tá ficando completamente isolado. E aí? Bolsonaro vai recorrer a quem? Não, eu tenho uma outra questão também, né? Que os Estados Unidos não têm interesse no fechamento desse acordo Mercosul União Europeia. Então, acaba que, né... Vai dar errado. Segura aí. Estamos avisando, tá? Vai dar errado. Para o próximo vídeo, não perca. Segura. Né? As razões pelas quais esse acordo não vai sair. Que aí primeiro o G7 se prontifica a dar uma ajuda de 20 milhões de dólares. Gente, isso é troco, né? 20 milhões. Achei pouco. O que você faz com isso? Compra comida pros gatos. Só se for. Porque, gente, Netflix pagou 100 milhões pra ter Friends. E a gente vai ficar satisfeito realmente com 20 milhões? Tá bom, aceita que a gente tá pobre, tá quebrado, né? Não tem muito o que falar. É pouco. Mas, se o não presidente cobre tivesse... não cobre de longe, assim, o que a gente vai perder do Fundo Amazônia. Não. E aí que tá. Se a gente tivesse tido capacidade de barganha, se a gente soubesse conversar, dialogar, tivesse uma diplomacia atuante nesse aspecto, e não um ministro tosco, entre outros... Aí, talvez, quem sabe, a gente tivesse realmente conseguido um dinheiro suficiente, o Fundo da Amazônia funcionando. Mas ainda assim, o Trump é contra essa ajuda. Ele disse que é contra e que os Estados Unidos vão auxiliar o Brasil a controlar esses incêndios. Um plano ainda não vi, mas bom, tá bom então. Você vai ajudar também. Ah, igual os bombeiros de Israel que vieram pra Brumadinho, né, ajudar no desastre, pra tirar foto. Exatamente. A gente tem uma crise ambiental que era doméstica, virou internacional, por motivos óbvios, porque o meio ambiente é um negócio importante para todo mundo e não tem ideologia. Aí a gente tem uma tentativa da comunidade internacional de tentar ajudar a solucionar a crise
E aí a gente tem um líder que se comporta igual uma criança mimada e não aceita essa ajuda, só quer ajuda de uma fonte e ainda assim discute que isso é uma questão de soberania, sendo que isso não tá muito de acordo com o discurso que ele teve, né, que fez com que ele se elegesse. É uma crise generalizada. A tendência é que não existem planos concretos de extinguir essa crise. Desmontou-se todos os mecanismos que seriam capazes de gerenciar esta crise. Estamos vivendo eventos que jamais imaginaríamos, como foi esse dia em São Paulo na semana passada. E esse isolamento internacional também se reflete no isolamento doméstico, né? Sim. Porque o meio ambiente, ele é uma pauta muito mobilizadora. Então você está mobilizando forças que antes estavam neutras, né? Isentonas, né? Ou que também talvez estivessem mais pendentes para o lado do governo do que de oposição, né? A perspectiva não é boa. A gente não vê nada concreto. O governo demorou muito a se mobilizar para tentar falar o que ia fazer para combater essas queimadas, para combater esse desmatamento. O que vai acontecer? O que você imagina que a gente vai ter de represália automaticamente nesse momento? O que pode acontecer com o Brasil no futuro? O que tem aí de projeção? Olha, em termos internacionais, pressão política, sobretudo, né? O que acontece? A gente perde poder de barganha, né? Perde o poder que a gente tem no âmbito internacional para poder negociar. Quanto mais a gente avança nesse tipo de comportamento, mais perdemos esse poder. E uma vez que se decida, porque esperamos isso, né? Retroceder nesse comportamento, nessas atitudes, mais teremos que ceder, menos poder de barganha teremos, então mais susceptíveis às pressões estaremos ao longo dos anos, né? Então, isso em termos comerciais, inclusive, né? Em termos comerciais. Então, quando a gente fala, isso aqui é uma ameaça à nossa soberania, né? Na verdade, a gente tá só gerando uma enorme bola de neve de ameaça a autonomia brasileira, a soberania brasileira, a autonomia que o Brasil tem para tomar decisões em âmbito internacional, decisões de política externa, né? Então, as nossas decisões de política externa vão ficar cada vez mais submetidas às pressões políticas internacionais. Acabou a autonomia, a verdade é essa. É isso. Infelizmente, então, a gente está propenso à sanção, a pressões, exato, a por desconfiança. Irresponsabilidade. Porque a gente não teve responsabilidade para lidar com a nossa soberania. Os países latino-americanos estão aqui todos cooperando entre si. A Bolívia e a Argentina estão cooperando no sentido do combate ao desmatamento e a queimada. E é bom lembrar também que Evo Morales, governo de esquerda, Macri, governo de centro-direita, direita, liberal. Ou seja, de novo, não é uma temática ideológica de partidos. É só temática de gente que acredita minimamente na ciência, no que está vendo, no que está na nossa cara, e gente que é ignorante o suficiente para não aceitar isso. E infelizmente faz essas cagadas aí. Gente que nega as mudanças climáticas porque tá fazendo frio. Fez até um friozinho em Roma, né? Como diria o chanceler templário. Exatamente. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Sigam a Elza nas redes sociais, troquem ideia com ela, mandem mensagens. Ela virá mais vezes aqui pra falar das coisas que acontecerão em breve, porque obviamente essa temática não vai acabar aqui, né, Elzinha? Então, pode chamar que eu venho. Muito obrigado. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Tem gatinho, tem Lucas, eu venho. Obrigadinho demais, Elza. Foi um prazer. Foi um prazer imenso, Lucas. Muito obrigada por mais uma vez abrir o espaço aqui pra eu falar. Como eu já te disse, se me chamar eu vou. Né? Bel Marx style. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.